Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia, do Instituto de Economia da UFRJ. Eu me chamo Ronaldo Bicário e estou aqui para conversar com vocês sobre as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. No programa de hoje, nós estamos recebendo a visita do nosso colega Luiz Carlos Delorme Prado, para conversar sobre um tema muito importante, que é a regulação. Por uma nova lei, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo governo no final de 2025, todo o consumidor de energia elétrica no Brasil, em novembro de 2028, vai poder escolher de quem ele vai comprar a sua energia. Ou seja, daqui a 3 anos, todos os consumidores de energia elétrica do Brasil estarão livres para escolher de quem eles vão comprar a energia elétrica que eles vão consumir. Como nós vimos no último curto-circuito, no curto-circuito 86, sobre a experiência de abertura do mercado elétrico inglês, a regulação desempenha um papel fundamental nessa abertura. O mercado elétrico é um mercado historicamente bastante regulado e a introdução da competição nesse mercado, ao contrário do que se imaginava inicialmente, aumenta a demanda por regulação e não o contrário. Portanto, discutir regulação às portas da abertura plena do mercado elétrico brasileiro é essencial. Para isso, nada melhor do que conversar com um especialista no tema, que é o professor Luiz Carlos Delorme Prado. Prado é PhD em Economia pela Queen Mary College, da Universidade de Londres, é mestre em Engenharia de Produção pela COP-UFRJ e bacharel em Economia e bacharel também em Direito. Professor do Instituto de Economia da UFRJ, membro do Grupo de Direito, Economia e Concorrência, Prado foi conselheiro do CAD, que é o Conselho de Defesa Econômica do Ministério da Justiça, por 2 mandatos, entre 2004 e 2008. Portanto, hoje nós estamos em boa companhia para discutir um tema relevante para a evolução não só do setor elétrico, mas da própria economia brasileira. Bem-vindo, Prado, e muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Bom, cara, é um prazer estar aqui, né, nesse é, programa. E o tema eu acho que é quentíssimo, né? O tema é muito interessante, porque, em geral, ele é muito comentado, mas muitas vezes o que está por trás da questão da regulação não é explicitada. Pradinho, É, mas é, antes da gente ir direto, né, é, para a discussão, eu gostaria de dar aqui alguns lembretes para os nossos hum, seguidores, né? Que, em primeiro lugar, que todos os links dos textos e dos vídeos que vão ser citados aqui nesse programa, eles vão estar na descrição desse vídeo no YouTube, né? Segundo, se você se interessa pelo setor elétrico, eu sugiro que você visite o canal Curto-Circuito, que reúne todos os nossos programas que foram ao ar nos últimos 5 anos, aqui no canal do Instituto da UFRJ. Basta você procurar por canal curto-circuito que você encontra. Terceiro, se você quiser ouvir esse programa no formato de podcast, basta procurar por canal IE-UFRJ ou por curto-circuito no seu tocador de podcast que você encontra. Por último, e não menos importante, se vocês gostam desse conteúdo, assine o canal do Instituto, assine o canal do Curto Circuito, deem o like e nos ajudem a levar esse conteúdo para mais gente. Vamos então, Pradinho, para nossa discussão. Passo a palavra para você. vamos lá, voltando lá, pegando ponto. Afinal de contas, toda a discussão gira em torno da famosa economia de mercado, né? Em que circunstância o Estado é ou não necessário em uma economia de mercado? O argumento em torno do papel do mercado em economias contemporâneas surge com os economistas clássicos. O velho Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mill e vários outros economistas britânicos e também na tradição francesa em torno desse período.
O que que esses ah, pensadores diziam, né? Primeiro, eles não eram, estrito senso, é importante falar para o nosso público, economistas. Eles eram, na verdade, filósofos morais, né? O papel desses autores era fazer recomendações de políticas para o príncipe. Qual a boa política econômica? Onde você deveria chegar, né? Ele, na verdade, é uma versão para os britânicos do iluminismo britânico, é, a, basicamente a visão era primeiro eles consideravam pessoas práticas, então afirmavam que as pessoas agem por interesse. Era o ponto de partida deles, né? Como homens práticos, o que leva os indivíduos à ação? É a busca pelo seu interesse próprio. Mas qual era o segundo argumento deles? Ah, mas isso não é um grande problema, porque os interesses privados e os interesses públicos são convergentes. O que quer dizer isso? Um comerciante, quando ele vai levar o seu produto para ser vendido no mercado, o seu objetivo, ele não leva isso, né, um merceeiro não leva isso porque ele quer atender os consumidores dos produtos de mercearia. É porque, na verdade, ele quer comprar a carne do açougueiro. E a maneira mais eficiente de comprar a carne do açougueiro é vender os seus produtos e, com isso, obter uma moeda que vai permitir ele comprar carne, pagar suas contas e assim por diante. Então, a premissa básica era: se as pessoas são movidas por interesse, e se o interesse privado e público é convergente, qualquer intervenção do Estado seria inócua e muito provavelmente negativa. Só tem um pequeno problema nesse modelo, que era situado num contexto histórico muito determinado, porque os economistas clássicos eles dialogavam num mundo em que havia uma infinidade de restrições para a atividade econômica. O período chamado mercantilismo, nos governos absolutistas, tinha uma infinidade de regulações e regras que dificultava muito a atividade econômica normal. Então, e a visão pré-moderna era que de bons resultados só surgiriam de boas intenções. Então, de a árvore nunca vai nascer um bom fruto. Então, esses economistas discutiram no plano filosófico que é possível que o egoísmo, quer dizer, a busca pelo interesse próprio, produza um resultado positivo, que seria atender a comunidade, porque a natureza é generosa e ela conspira a nosso favor, né? Na prática, o que eles estavam colocando aí era um tipo de referência que era muito importante para esses pensadores nesse período, né, da própria visão de mundo que tinha surgido no século anterior pelos grandes físicos, Newton e vários outros. Ora, a ordem cósmica não é caótica, a natureza dá uma certa ordem para o funcionamento dos astros, para o funcionamento da natureza. E por que não isso não ocorre também na sociedade, né? A natureza é benevolente, eles eram homens otimistas nesse sentido, né? Eu falo homens, não homens e mulheres, porque, na verdade, nesse momento há muito poucas mulheres. A grande maioria, nesse período, né, era realmente principalmente dentro dessa área, de filósofos morais homens. Mas, pois bem, agora, e se essa premissa que o interesse privado e o interesse público é convergente não se aplicar? Dá um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos de uma fábrica de papel. Você, para produzir papel, você precisa de uma grande quantidade de água. Você
pega a matéria-prima original, que vem da madeira, usa uma grande quantidade de água, uma máquina gigantesca, vai transformando esses produtos em celulose e no final tem um papel. A maneira mais barata de produzir papel é usando essa água e jogando a água de volta para o rio. Então, o custo privado de produzir água tem como resultado, a gente chama uma externalidade, a poluição do rio. A poluição não é uma coisa desejada por quem produz papel, é um resultado do processo produtivo que, em princípio, ele não se incomodaria, porque não o afetaria, afetaria terceiros. Por isso a gente chama uma externalidade. Agora veja a situação. Na medida em que alguém queira usar essa água do rio, posteriormente vai ter que despoluir primeiro, vai ter um custo. Então, esse produção de papel mais barato produz um custo para um terceiro. Como é que você pode resolver isso? Por exemplo, impondo uma multa para quem joga água no rio não tratada, ou seja, regulando a atividade econômica, dizer o seguinte: se você quer usar água do rio para produzir papel, você vai ter que devolver a água da mesma maneira que você pegou, a água tratada. Essa externalidade vai ser internalizada, ou seja, o custo de produção do papel vai aumentar, mas, em contrapartida, outras pessoas que queiram usar essa água do rio não serão prejudicadas nesse processo. Para que isso ocorra, você tem que ter uma autoridade fora do mercado, que é o Estado. O que ele está estabelecendo? Ele está intervindo para ajustar o interesse privado ao interesse público. Ou seja, ele está regulando. Então, a regulação se justifica naquelas situações e mercados em que a ideia de mercado autorregulado, o que é mercado autorregulado? Essa visão do mundo dos economistas clássicos. Os homens são movidos por, os homens e as mulheres são movidos por interesse, as pessoas são movidas por interesses, e que, no entanto, o interesse privado e o interesse social é convergente, logo, qualquer intervenção do Estado é, no mínimo, inócua e muito provavelmente negativa. Se essa segunda premissa não se aplica, a intervenção é uma consequência dentro desse processo. Então, essa ideia de que, então, deixa o mercado agir, porque existe uma longa tradição que o mercado funciona bem, um pouquinho devagar, né? O mercado ele é uma relação social que opera dado um conjunto de circunstâncias. Então, onde você tem o setor elétrico, isso tem os montes. Onde você tem, então, monopólio natural. O que é monopólio natural? São situações onde a maneira mais eficiente de produzir é através do monopolista. Então, por exemplo, a maneira mais eficiente de transmitir energia, fazer linha de transmissão, é através do monopolista. Não é muito eficaz você fazer várias linhas de transmissão concorrentes. Então, de alguma maneira, você vai precisar regular essa situação para que esse monopólio, e todo monopólio gera ganhos do monopolista. E tem um ponto muito importante: por que o monopólio é ruim, Bicalho? Porque a única maneira de se aumentar preço, e o monopolista ele busca o preço mais elevado, o que produz mais resultado econômico para ele, é reduzir a produção. Então, o grande problema do monopólio é o ganho do monopolista é menor do que a perda da sociedade, né? Eu aumento o preço, para aumentar o preço eu reduzo a produção. Então, você evita essa situação em mercado via regulação, via intervenção do Estado. Então, o ponto de partida para a discussão é que a regulação não é nenhuma conspiração contra o livre mercado, não é nada disso. É que ela decorre de situações
onde o funcionamento do mercado não atende os interesses da sociedade, né? Portanto, você precisa mecanismos para corrigir problemas gerados dentro dessa situação. Paradinho, nos anos 90, quando a gente tem aquela experiência, né, de reformas liberais no mundo inteiro, você tem muito a questão da introdução da competição, da concorrência, em mercados que historicamente eram monopolistas, né? Como você abordou um pouco aqui. E aí eu queria te perguntar uma questão que é a seguinte: nessa construção dos mercados, e os mercados são construções institucionais, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel da regulação nessa construção de mercados, né? Porque não são mercados que estão estabelecidos, são mercados que você ainda vai estabelecer, alguns com grandes desafios, como você colocou, e mais do que a discussão de você controlar ou reduzir as falhas de mercado, é a ideia da construção de mercados, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco isso, porque no limite, quando você tem um monopólio regulado, não deixa de ser a construção de um mercado, né? De um determinado mercado, que é um mercado monopolista, mas regulado, né? Profundamente supervisionado, etc. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente desse papel da regulação da construção dos mercados. E colocando uma pimentinha para te provocar, aonde é que termina o papel da regulação e começa o papel das definições das políticas públicas? Qual é o papel do regulador, e sei lá, do Ministério de Minas e Energia, ou do Ministério da Saúde, ou do Ministério da Fazenda? Onde é que está esse papel? Porque como você está ali construindo mercados, onde é que vai também o regulador e onde é que vai a regulação e onde é que vai a política? Pois o problema é o seguinte: a regulação é política pública, tá? Para começar. Não tem uma separação entre essas duas coisas. Regulação é política pública. A discussão aí, Bicalho, é o que é política de governo e política de Estado, né? Que é um pouco diferente. Quer dizer, existe uma discussão, em inglês isso é mais fácil, porque você tem a politics e a policy. Em português é política pública e política, né? Você tem a política da política pública, né? Então, vamos por partes. Em primeiro lugar, o que dá legitimidade para a ação do Estado, ou seja, a ação imediata de um determinado governo, é a ordem democrática, né? Um governo eleito, ele tem um mandato para fazer determinados tipos de políticas, então ele faz legitimamente. Então, estabelecer metas, objetivos, etc., numa ordem democrática, é uma escolha da sociedade que vai eleger seus governantes, alguns capazes, outros não, com todos os problemas das sociedades contemporâneas. Isso é a própria natureza da democracia, não é um sistema perfeito, mas a legitimidade está aí. No entanto, na teoria da regulação, se na medida em que se buscava aumentar a participação do setor privado em atividades que no passado eram tipicamente atividades de Estado, uma das preocupações que tinha é como evitar a instabilidade do ciclo político nas relações de Estado, empresas privadas que atuam em determinados mercados. A ideia de ter um regulador independente, dizer, um regulador que é um regulador, é, ele representa o Estado, mas não o governo, né? Então você faz aí uma diferença. O principal objetivo é dar uma certa estabilidade a essas relações, meio independente do ciclo político. Agora, observe, isso não quer dizer que a atividade de regulação
é uma atividade completamente neutra, técnica. Não é muito bem assim, né? Porque, como qualquer outra área do conhecimento humano, há teorias e visões diferentes para a ação pública. Então, o regulador, dependendo de quem o indicou, né, nós estamos aí na premissa que essas pessoas foram indicadas por serem competentes nas suas áreas, representativas e independente de qualquer coisa. Mas seja lá o que for, eles vão trazer também a sua visão de mundo. E por isso é um colegiado, né? A natureza do colegiado é justamente você trazer, é que nem os tribunais superiores, né? Você vai indicado em vários governos, então a ideia é que essa própria diversidade vai dar uma certa dinâmica que, na prática, vai trazer uma certa estabilidade ao sistema, né? O Prado, tanto isso é como exemplo, né, que me vem à cabeça, é que no caso do FERC, né, que é o regulador do setor elétrico americano, ao lado do nome de cada conselheiro tem justamente o partido, né, que o indicou, né, se ele foi indicado pelos democratas ou se ele foi indicado pelos republicanos, né? Sim, a ideia é um pouco essa, né? Até pouco tempo, né, no o FTC, na área de defesa da concorrência, como no Brasil, tinha mandato e não era passível de ser movido, né? Com Trump, esse troço todo foi para o espaço, né? Botou para fora as pessoas na mão grande, mas Trump é Trump, né? Então, gerou esse tipo de situação. Mas vamos voltar lá ao seguinte: lá pelos anos 70, essa própria área de regulação e concorrência passou por uma grande mudança, né? Ascendeu a chamada Escola de Chicago na teoria de defesa da concorrência e também que vai influenciar muito o debate sobre regulação. Esta corrente vai se apresentar como desconfiando muito da ação do Estado nas atividades de correção das falhas de mercado. O argumento é que se há falhas de mercado, há falhas de governo. Então você teria que levar em conta que em várias situações as falhas do governo seriam maiores que as falhas de mercado. Então você, na prática, embora o mercado não funcionasse adequadamente, poderia ser que ele funcionasse melhor do que funcionasse o governo, etc. E esse tipo de abordagem que entra na cena política, inclusive com vários teóricos da ação pública, o Stigler, não o Stiglitz, que é o George Stigler, vai dizer o seguinte, que o regulador, ele, em última instância, como qualquer outro funcionário público, ele tenta maximizar o seu interesse pessoal, não o interesse da sociedade. Você transporta para a política, né, para a política pública, a mesma lógica do funcionamento do indivíduo no plano privado. Então, o argumento é que os indivíduos sempre buscam seus interesses, independente de onde eles estejam, e que no campo da política os partidos políticos estão sempre, na verdade, querem maximizar seu voto, não a sua visão do mundo. A sua visão do mundo é apenas um instrumento para poder gerar votos e assim por diante. Então passa a ter uma visão de que o processo de desregulação, ou seja, de retirar amarras do Estado em vários setores, produziria resultados melhores do que mercados excessivamente regulados. Veja, a regulação, era um caso principalmente americano, diferente da Europa, você provavelmente deve ter explicado isso aos seus. Quem está assistindo, quem assiste seus programas, que era principalmente o Estado fazia diretamente muitas dessas atividades, inclusive dentro do setor elétrico. Então, o que você vai ter na prática vai ser todo um mecanismo de abandono desses
instrumentos de regulação. Isso vai começar, na verdade, lá atrás, no início dos 70, o Reagan vai ser importante dentro desse tipo de argumento, que o Nixon ainda não era, mas principalmente o Reagan, ele começa a introduzir essas situações. Isso vai começar a pegar vários setores, só para levar em conta que uma das áreas que foi primeiro afetada por isso foi a eletricidade. A desregulação da eletricidade, no caso da Califórnia, né, liderada pela Enron. Eu não sei se você já de alguma maneira fez um programa sobre isso, que foi, aliás, um desastre. Né? O caso da Enron é um caso clássico de que a escassez foi induzida artificialmente, onde os defensores da desregulação acusavam, na verdade, as regulações de meio ambiente, mas essas tais faltas de eletricidade desapareceram assim que o mercado voltou a ser regulado. Então, a ideia de que você tem um bando de empresários bonzinhos e um bando de reguladores que só olham para o seu próprio umbigo é inconcluente. Quer dizer, afinal de contas, se os funcionários públicos respondem incentivos, os privados também. Não há nenhuma razão para ser diferente. Fala. É engraçado que, por exemplo, nessa discussão sobre a regulação, você tinha uma longa tradição regulatória no caso americano, né? Desde o início Sim, do vem lá século, com muito, Roosevelt, muito lá de forte, trás. exatamente, uma tradição muito pesada, muito forte. Quando você tem as reformas liberais dos anos 90, que na verdade são concebidas ali nos anos 70, nos anos 80, né, até sair finalmente nos anos 90. No caso americano, começa até com transporte aéreo, né? E muito engraçado, né? Puxado assim as primeiras leis, as primeiras discussões por um ícone da esquerda que era o Edward Kennedy, né? O que restou dos Kennedys, né? Ou seja, veio digamos assim, pela esquerda e tudo mais. E ali o que eu acho muito interessante, que tem também uma visão americana, que no caso, você tem toda a razão, no caso europeu você tinha os serviços públicos prestados por empresas públicas, né? Mas não era o caso, não era o caso americano, né? No caso americano você tinha empresas Não, privadas. Então ali, como mas aí você você falou, regulava, isso, desde mas os anos, aí você desde tem, lá de como trás. você colocou, uma mudança do enfoque da regulação, né? Muda a regulação, né? E a regulação passa justamente essa ideia de você construir mercados competitivos, liberar. E eu acho que é muito interessante que no início da reforma inglesa há nitidamente uma impressão de que a regulação seria passageira, né? Que após você chegar ao mercado, você teria então seria desnecessária a figura do regulador, né? E isso acabou se demonstrando algo um pouco mais difícil. E tem algumas coisas também interessantes, que toda a reforma da competição do setor elétrico, no caso europeu, puxado por Bruxelas, é baseado na defesa da concorrência, né? É baseado na Pois é, defesa da concorrência. pois é. É só para pegar, até colocando, uma das coisas que eu vou passar aí para o público, né? Esse é um artigo do Stiglitz, Joseph Stiglitz, né? Não o George Stigler, que era o cara de Chicago. é, a, ele explica isso em muito detalhe sobre a questão da concorrência, por que ela é necessária, não apenas em situações cafadas de mercado, mas basicamente, e esse é o ponto geral, é que os mercados são incompletos sempre. Na verdade, a regulação cria mercados, como você falou. Se eu Isso. quero ter, por exemplo, mercados de recursos de eletricidade renovável, de energia renovável, esse mercado ele não existe espontaneamente, ele tem que ser criado pelo Estado. Mas isso, Prado, A eu acho ideia uma que das. Estado e mercado são coisas distintas, isso não faz o menor sentido. São opostos. Não existe mercados sem algum tipo de sistema de ordenação, de garantia. No mundo contemporâneo, no capitalismo, Estado. Não o capitalismo seria impossível sem Estado.
porque o mercado depende de contratos, contratos têm que ser, de certa maneira, garantidos, ele depende de instituições, ele depende de regras. Então, os mercados não funcionam no abstrato. Para que os mercados funcionem, você precisa de sistemas extra-mercado que fazem com que essas regras operem. Para usar uma expressão do Stiglitz, diz assim, uma das razões é que a mão invisível no mercado ela aparece muitas vezes ela aparece invisível, é que ela simplesmente não está lá. Quer dizer, a mão invisível do mercado ela só existe em condições muito específicas, que todas as premissas são atendidas. Numa feira livre, se tem alguém vende uma maçã numa banca por um real a mais do que uma maçã de qualidade equivalente numa outra banca, ela não venderá nada e a outra barraca vai vender tudo. Porque o custo da informação é zero, o produto é homogêneo, é fácil de você comparar e assim por diante. Mas as premissas básicas do livre mercado, né? O custo de transações é zero, o custo de informação é zero, que as pessoas decidem baseada no conhecimento do custo de oportunidade. Tem uma série de premissas que não é o caso colocar aqui, senão ficava muito excessivamente acadêmico, que pura e simplesmente não está lá na maioria dos casos. Então, o resultado é quando os mercados são desregulados, é que, em geral, a quantidade de problemas é gigantesco. O que não quer dizer que qualquer regulação é boa, porque a questão não é entre regular e não regular, é que regulação? Regular para quê? Então, a discussão muitas vezes é mal colocada, em geral na imprensa, que faz uma afirmação muito genérica. Os mercados sempre funcionam melhores do que o setor público. Vamos com calma, não é muito bem assim, né? Os mercados só funcionam bem quando o Estado funciona bem. Pradinho, uma das coisas que eu acho mais interessantes desse debate é que você tinha um regulador que ele era encarregado da vigilância, da supervisão, do acompanhamento, de definir tarifas, né, a partir de custos, ali baseado em custo de serviço, em remuneração da taxa de retorno. Então você tinha um regulador com um determinado papel. Quando você propõe essa nova regulação, o regulador ele adquire essa missão de construir mercados, né? De desenhar mercados, de, enfim, de É uma fazer. engenharia de mercado, né? É o famoso market designer, né? Que todo mundo fala para É. lá, para cá. Ou seja, o que é uma tarefa extremamente muito mais complexa, né? Talvez muito mais, até porque ele está desenhando um mercado muito mais complexo do que era o monopólio, né? Do que era um mercado monopolista. Quer dizer, enfim, projetar uma casa com um cômodo só é muito mais fácil do que projetar uma casa com vários cômodos, com piscina, com sofisticação e tudo mais. Eu queria saber isso, quer dizer, você tem um regulador que hoje adquiriu essa tarefa, que é uma tarefa muito complexa, né? Muito difícil, e que muitas vezes esbarra em decisões que favorecem a determinados agentes, né? Prejudicam outros agentes, isso faz parte do jogo, como você mesmo falou, quer dizer, até onde vai, Prado, o poder ou o direito do regulador avançar na definição de políticas públicas? Então vamos por partes. O regulador ele aplica uma política, né? Então é, compete à sociedade estabelecer seus grandes objetivos. Não é o setor elétrico que vai dizer qual é a matriz energética que o Brasil vai procurar no longo prazo. Isso é uma decisão política, né? Vai ser uma discussão no Congresso. Nós queremos ficar menos dependentes do petróleo em quanto tempo? Nós queremos usar a energia eólica, mas quais são as implicações disso?
Nós queremos carros elétricos e não carros a álcool, né? É uma escolha, né? E quais são, como é que nós vamos fazer isso? Então, isso não é uma função do regulador, é uma função da esfera política da sociedade. Agora está sendo o debate, né, das big techs, em que o governo americano não quer que o Estado brasileiro regule, né? Então, se discute no Brasil se criar uma autoridade, ou seja, um regulador para determinar os tipos de big techs. Veja, esse regulador, caso seja criado, né, caso seja uma função que se coloca até hoje no CAD, alguma coisa do gênero, ele vai cumprir uma lei, né? Ele vai, na verdade, aplicar uma política que é escolhida pela sociedade. Então, objetivos de regulação, eles são importantes demais para serem definidos pelos reguladores. Assim como guerra é assunto importante demais para ser tratado, para ser decidido por militares, e política macroeconômica e política de desenvolvimento é assunto importante demais para ser resolvido por economistas. Todas essas grandes questões são resolvidas, são discutidas na sociedade. O que você quer? Então, o que me incomoda nessas coisas, no debate contemporâneo, é que você vê uma série de debates sobre regulação, e isso eu faço várias vezes, até em debates com. Tem muitos estudantes que vêm de agências reguladoras, mas qual é o objetivo dessa regulação? O que você quer com ela? Ah, vamos botar dois, três, quatro empresas para poder. Eu vou comprar agora em casa, eu vou decidir quem faz. Mas o que isso vai melhorar a minha vida? Eu tenho informações para isso? Qual vai ser a flexibilidade de eu trocar de um lado para o outro? O custo de transação vai ser menor? Então, sim. O objetivo, parece que o objetivo é ter mais mercado, não melhores resultados para a Serviços. sociedade, serviços. Mercado é um meio, ele não é um fim em si. Há uma certa confusão. Não, vamos ter mercado, que o mercado é bom. O mercado, ele não é bom em si, ele é bom para alguma coisa. Veja, a democracia é um bem em si. Eu quero democracia, independente da democracia, às vezes, dar resultados horrorosos. Elege pessoas horrorosas, mas faz parte da democracia. Ela é um bem em si. Eu prefiro a democracia, com todos os seus problemas, que a ausência dela. Mas mercado não. Eu quero mercado. Mercado é um valor instrumental. Quando o mercado ele traz os resultados esperados na teoria econômica, ele atende uma série de situações, eu quero mercado, né? Ele produz os resultados. Mas quando ele não produz esses resultados, é melhor você ter Estado. O mercado não vai atender saúde pública, não vai atender, não vai atender políticas. Por quê? Porque tem uma infinidade de doenças raras que são antieconômicas você pesquisar, né? A malária é doença de pobre, né? Então a grande dificuldade da malária é que se não é tratada pelo Estado, ninguém ela é muito menos pesquisada com outras doenças que afetam pessoas de maior poder aquisitivo. Isso você tem uma infinidade de situações do gênero. Então veja, na questão elétrica, né? Nós que moramos na zona sul do Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida que nós vamos ter um serviço razoável, independente da circunstância. Mas eu quero saber o seguinte: quem vai atender através desses mecanismos a periferia da Baixada Fluminense? Como é que vai ser o atendimento? Né? Regiões onde a taxa de retorno é ou muito baixo ou inexistente. Nós não somos a Suíça. A Suíça precisa de muito pouca regulação. O campo ou a cidade, a diferença de renda é muito pouco. É um país pequeno, todo mundo pode pagar. Né? Agora, a diferença de renda entre a região, sei lá, da Savassi, de Belo Horizonte, né? Dos Jardins, Vila Madalena, em São Paulo, né? Da Zona Sul, algumas áreas da Barra, no Rio de Janeiro, e o resto é abissal.
né? Então, nós temos que saber quais são os objetivos da sociedade brasileira, né? Essa maluquice que foi doar uma coisa construída por muito esforço, que foi a Eletrobras, para grupos privados. Isso é uma maluquice, né? Você, através de uma jogada que reduziu o poder de voto do Estado brasileiro, né, que tem ainda uma participação grande, mas não tem poder de voto, você fez uma estratégia, você reduziu a capacidade do Estado de usar essa empresa em benefício do conjunto da sociedade. Ah, porque isso será melhor. Melhor para quem? Sinceramente, nós acreditamos que os acionistas minoritários, mas que na verdade controlam a Eletrobras, têm preocupações com a sociedade brasileira ou, muito provavelmente, com o aumento do retorno de curto prazo das suas ações. Então, qual é o sentido de política pública a não ser atender determinados interesses de determinados segmentos desse tipo de estratégia? Porque o mercado é bom, porque essas pessoas são pessoas naturalmente generosas e que estão pensando nos pobres brasileiros e atender todas as coisas e não no seu interesse pessoal. Qual é a teoria que justifica isso, né? Isso não tem teoria econômica por trás disso, não tem na teoria econômica mercados como este, você tem que levar em conta os problemas da sua incompletude, que eles são mercados, eles não funcionam de maneira completa, são incompletos, há custos gigantescos de transações, há barreiras à entrada gigantescas, de alguma maneira, com todas as imperfeições, o controle político dessas empresas é menos ruim do que o controle privado dessas empresas. Tá assim, Su. É uma questão nessa direção que você está colocando, que é as dificuldades que a gente tem justamente para travar esse tipo de debate, esse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui hoje, né? O Jacques Percibois, que é um economista francês da área de economia da energia, ele diz que a gente muitas vezes escolhe o mercado não pelo que é aquilo, não pelo que ele entrega, mas pelo que ele é, né? Ele é um mercado, como você disse, então é bom, né? Por si, não vamos discutir isso. Tem uma questão, Parado, que eu acho interessante, que é a seguinte, é essa questão de que existe uma solução, que existe uma solução que ela é boa tecnicamente e que, na verdade, o regulador ele seria portador dessa tecnicalidade, né? Então, digamos assim, o regulador seria sempre aquele cara que daria uma solução técnica, ao passo que a discussão política daria discussões que não seriam ótimas, digamos assim, em termos técnicos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa tecnicalidade que, na verdade, abstrai a discussão. Não, o regulador ele é técnico, ele representa tecnicamente, ele avalia tecnicamente, então cabe a ele a tomar as decisões, arbitrar os conflitos, gerir as incertezas, enfim. Para começar, vamos deixar claro o seguinte: a ideia é que é uma solução ótima, né? Toda política pública tem ganhadores e perdedores, porque a escassez de recursos, né? Onde é que eu quero botar os recursos da sociedade, né? Existe um conceito em economia que é muito importante, né? Que é preferência revelada. Como é que você revela a sua preferência? Onde você põe seu dinheiro? Isso eu sempre falo para os alunos, você tem assim, famílias que dizem assim, não, a minha preferência é saúde e educação, mas eu compro carro novo, mando meus filhos para Disney, eu reduzo o meu gasto lá com saúde, troco meu plano de saúde, tiro da escola porque está muito cara, ponho numa outra. Então, a minha preferência é Disney e carro, né? A preferência, quando você fala o seguinte, não há uma preferência por educação no Brasil, por que razão? Basta ver o que ganham os professores primários, o que ganham os professores das universidades públicas em comparação, por exemplo, com os juízes. Ah, você não prefere saúde? Vê o que ganha um médico do INSS
em comparação com o privado. Quer dizer, na prática, a sociedade, o Estado brasileiro tem uma preferência pelos ricos, onde põe seus recursos. Você tem um viés nessa direção na sociedade brasileira. Em alguns setores, às custas de outro setor. Então, não é que o Estado seja benevolente. Parece a discussão, muitas vezes, é muito simplória. Estado versus mercado. Quando a gente fala em Estado, é um Estado disputado, a partir de várias visões diferentes. Qual é o interesse da sociedade? É muito curioso o seguinte: muitos grupos que falam contra o Estado no Congresso brasileiro, não estou falando, não estou fazendo uma discussão política do Congresso, mas vamos pegar um partido que defende, pelo menos em discurso, a redução do Estado. No entanto, defende também a manutenção do controle do orçamento a partir das emendas individuais, algumas delas que têm aplicações completamente não dentro de um conjunto harmônico consistente. Defende volumes de pagamento extremamente elevados para os deputados e ampliação dos gastos especificamente com a sociedade. Então, essa discussão é uma discussão, muitas vezes, que ela é muito enviesada. Quer dizer, queremos um Estado menor, então vamos cortar aquilo que é menos importante para o conjunto da sociedade. Vamos reduzir determinados setores. Isso é uma escolha da sociedade, não tenha dúvida. Mas ela tem que ser exposta e precificada. A questão da regulação, a meu ver, é que ela escancara as contradições inerentes a um tipo de sociedade que se coloca, né? Se eu quero energia barata, é, eu vou ter que fazer determinadas escolhas que a taxa de retorno e geração de energia tem que ser mais baixa que no resto da economia. Para fazer isso, eu não posso ter ela precificada pelo retorno médio da economia, porque ela será mais cara. É simples isso daí, né? Por Pradinho, isso que a uma França, questão. por exemplo, preferiu estatizar, né? Tratar isso como um Ela, bem público. no caso francês, né, você teve a Hum, renacionalização completa da EDF, né, é. justamente porque a França achou que ela precisava desse instrumento público para implementar a sua política energética, que ela está justamente anunciando esse mês, que é uma política energética fortemente baseada no nuclear, né? E o nuclear é uma coisa que você tem que ter o Estado, né? Senão você não tem um É. cacife. Mas vamos Pradinho, o pegar o que seguinte. eu queria colocar justamente nessa sua abordagem é a seguinte questão. A regulação, ela é uma intervenção do Estado, como você colocou. Sim, É uma intervenção do sim. Estado. Então, eu ia te perguntar o seguinte: é que dentro do contexto brasileiro, no qual você tem um enfraquecimento continuado do Estado, uma fragilização do Estado, uma dificuldade cada vez maior, muitas vezes chegando à criminalização da intervenção desse Estado. Quer dizer, quais são as dificuldades desse Estado regulador brasileiro, né? O que que esse Estado regulador brasileiro, diante dessa fragilidade desse Estado, ele pode entregar? Vamos lá. A primeira coisa é uma discussão, voltamos à natureza da discussão anterior, né? A, qual é o gasto que a sociedade ela quer, é, a- que ela deseja como no conjunto da renda gerada para ser administrada pelo Estado? Você vai ter, historicamente, diferentes combinações, desde os modelos tipo escandinavos, em que quase a metade da renda é administrada direto ou indiretamente pelo Estado, até modelos como o americano e como países mais liberais, onde a participação do Estado
na renda total é relativamente baixa. Essas diferenças são escolhas da sociedade. Claro que onde o gasto público é maior com referência à renda gerada, eu preciso uma carga tributária mais elevada. Mas isso tem implicações. Por exemplo, no modelo americano, a saúde é financiada privadamente. O custo de saúde nos Estados Unidos é o mais elevado do mundo com referência ao PIB. É quase o dobro da Europa, onde a saúde é principalmente pública. O sistema de saúde americano ele é muito ineficiente em comparação com o sistema de saúde europeu. A expectativa de vida nos Estados Unidos ela é muito baixa em comparação com os países industriais avançados. E, aliás, vem caindo, ainda por cima. Há várias indicações da sua ineficiência. Então, o fato de ser privada não significa ser mais eficiente. Em alguns setores, no entanto, você imagina se a gente tivesse um bom exemplo em que a desregulação funcionou. Houve um tempo, eu peguei, provavelmente você, mas a maior parte do nosso público não pegou, que o cafezinho era tabelado, você tinha um preço para cafezinho. Então, todo mundo tomava um café barato e ruim. Hoje não tem um tabelamento para cafezinho. Você tem o café expresso, o café não sei o quê, o café o macchiato, e cada um tem um preço diferente e isso funciona perfeitamente bem. Não faz sentido regular o mercado de cafezinho. Mas faz todo sentido regular o mercado de energia elétrica. É aquilo que a gente chama mercados de interesses públicos, de interesse coletivo. Veja, se uma empresa determinada, né, não vou dar o nome de uma empresa qualquer, né, a antiga Mesbla que quebrou, né, quando ela quebra, perde os seus acionistas e perde os seus clientes eventuais, né? Mas a perda é limitada, porque você sempre, como cliente, pode ir a um outro local, ter uma alternativa de consumo, eventualmente você vai ter aí credores delas vão perder, mas o impacto é limitado. Mas o que você faz quando você pega no estado de São Paulo ou no Rio de Janeiro, se a distribuição de energia elétrica não funciona e você tem setores sem luz de maneira sistemática, onde as pessoas perdem o que tem na geladeira ou não conseguem de maneira adequada? Eu não tenho como dizer da seguinte maneira: não tem problema a distribuidora de quebrar, porque eu compro de outro lugar. Eu não tenho outro lugar para comprar. Então, não adianta dizer que o serviço de distribuição de energia elétrica no Rio São Paulo está privatizado, ele vai ser privado. Não, na verdade, ele tem que ser provido pelo Estado, que pode conceder a um ente privado. Mas a responsabilidade é dele o tempo todo. Não tem como escapar disso, porque afeta a todos. Então, a ideia de que há alguma fórmula mágica em que o setor privado vai substituir o Estado na distribuição de energia elétrica é absolutamente falso, não tem como. Né? Ou seja, ele só pode funcionar no momento que está tudo indo muito bem. Na hora que der um problema, as perdas serão necessariamente socializadas. Então, que brinquedo de capitalismo é esse em que os ganhos são privados e as perdas são públicas? Né? Então, temos que olhar. Então, não é um problema de você usar o mercado, mas o mercado a serviço do interesse público. Onde é que você quer que ele atue? É, No caso brasileiro, é sempre importante chamar a atenção disso. Né? As empresas públicas no setor de energia elétrica. Por que foram criadas? Porque as empresas privadas que haviam no setor de energia elétrica não atendiam às necessidades do país. No Rio de Janeiro tinha uma música famosa, lá nos anos 60, Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. A água e a luz eram fornecidas privadamente de maneira desregulada. Então você estatizou porque não atendia às necessidades. Ora bolas,
nós vamos voltar a uma situação em que vai faltar água e luz pela falta de ação do Estado? Faz sentido isso em pleno século XXI? O que não quer dizer que nós podemos usar mais empresas privadas, mas em condições fortemente reguladas e com muitas salvaguardas. Muitas salvaguardas. Prado, eu não podia deixar de aproveitar você aqui para inclusive te fazer uma pergunta sobre uma questão que eu sempre pergunto para você, etc. A gente vive, no caso do setor de energia, e evidentemente isso transcende o setor elétrico, que é toda a questão associada ao enfrentamento do aquecimento global, a redução da participação dos combustíveis fósseis, a introdução dos renováveis, a chamada transição energética. E eu ia te perguntar exatamente uma pergunta que eu sempre faço para você, né? Vou aproveitar que eu estou aqui com você hoje para fazer. Qual é o papel que você vê da regulação na transição energética? Veja, é uma transição energética sem regulação não existe, por razões óbvias. Essa transição ela não é natural, ela é produto de uma política que você vai escolher, né? Então, a pergunta, mais uma vez, eu posso regular para viabilizar um processo de transição energética num determinado período de tempo a um determinado custo, que é o que se trata, né? Por que que eu não acabo com o uso de petróleo hoje e substituo tudo por energia eólica? Bem, primeiro porque tem um custo gigantesco, tem um impacto gigantesco. Apesar do pessoal ter gozado muito a Dilma, como diz que vento é, não, não pode ser, como é que se diz? Não pode ser, é que ela usou a expressão, não É sei, estocado, que você estocado. não Na estoca vento. prática, né, energia elétrica você pode desenvolver bateria para, durante o período, botar lá a bateria de alguma maneira, mas ela é intermitente. Então, você tem trade-offs. A ideia básica é o seguinte: é, voltamos à questão tecnológica. As pessoas imaginam que as soluções técnicas são espécies de resolução de teorema. Né? Um teorema, eu tenho um problema matemático, eu vou ter uma solução ou duas soluções, eu vou ter um corpo alguns mecanismos para poder resolver esse problema que são limitados. Né? E políticas públicas não, são quase que infinitos, porque implicam várias escolhas. Né? O equilíbrio das coisas que, de alguma maneira, nós vamos desejar. Nós queremos mais transporte público ou nós preferimos o uso de automóveis? Quer dizer, por que carros d'água você permite que as pessoas estacionem em Copacabana em ruas completamente onde não deveria ter estacionamento? Ah, porque as pessoas não têm onde guardar seus carros. E daí? Elas não vão ter carros. Ou se tiverem carros, vão ter que botar estacionamento pagos muito caros. E você vai melhorar o transporte público. Então, isso são escolhas. Ah, mas é correto fazer uma cidade como Brasília para automóveis, ou é correto ter um mecanismo, uma cidade onde seja principalmente movida a transporte público? Foram escolhas que foram feitas. Né? Brasília foi uma escolha. Você pode escolher fechar centros urbanos à movimentação de automóvel. Isso não é em si nem bom nem ruim. Isso é uma escolha para algum fim. É, então, da mesma maneira, né? Eu voltando agora à questão da regulação. Há muita confusão sobre o papel da regulação. Um deles é o seguinte: o regulador ele tem o papel de gerir o interesse da sociedade versus o interesse do setor privado. Não é isto. A função do regulador é atender o interesse público. Ponto. Por quê?
Em ambiente de muita concorrência, as empresas elas têm as suas margens baixas e são obrigadas a inovar. Em setores regulados, principalmente em setores de monopólio natural, compete ao Estado forçar as empresas para que elas atuem no mínimo de lucro possível, dada a natureza dos seus negócios, para que elas façam, seja sentido, elas a inovarem. Né? Não é vamos agora equiparar, vamos ver o interesse privado ou público. Nós temos que criar as condições para forçar as empresas a investirem. Elas não investirão naturalmente. Né? Elas investirão a partir de um desenho de concessão onde elas são obrigadas a investir. Pode ser que obrigadas a investir tenha a ver com a natureza da remuneração. Eu reduzo a margem de tal maneira que, se ela não inovar, ela vai entrar numa situação de insolvência. Ele, no capitalismo se quebra. Qual é o problema de uma empresa de eletricidade quebrar? É, é, Porque ela pode suspender serviços que são essenciais para a sociedade em um determinado momento. Então você tem que ter mecanismo que antecipa essa situação para poder evitar que haja perda da sociedade. Por que no setor financeiro você tem um banco central com direito a intervir nos bancos com eventuais problemas para evitar risco sistêmico? É que se a natureza dos bancos, quando eles quebram, todos os seus clientes que são acionistas, que não são acionistas, mas são usuários do banco, vão perder suas economias. Caso não haja mecanismo de regulação. Há mecanismo de regulação que garante o pequeno depositante, mas há também riscos de contágio. Por isso o Banco Central intervém e fecha. Você teria que ter mecanismos que permitissem a intervenção nessas empresas antes de uma situação de forte prejuízo ao interesse público. Né? Então, se você quer aumentar o papel do setor privado, você tem que aumentar muito os mecanismos de possibilidade de intervenção do Estado. Caso contrário, o seu risco dispara. E isso é uma variável de política pública. Qual é o risco que eu estou disposto a correr? Por exemplo, de apagão nas grandes cidades brasileiras. Por exemplo, de um custo de energia excessivo para a maior parte da sociedade. Por exemplo, de serviços ineficientes ou ausência de inovação. São escolhas. Sobre esse grau de dificuldade, né? A gente estava vendo aqui no último curto-circuito sobre a experiência da abertura do mercado inglês, que, na verdade, o que o regulador constatou, né, depois de um certo tempo, que ele gastava, Prado, muito mais gente e recurso regulando os segmentos competitivos da indústria elétrica do que os segmentos monopolistas, né? Ou seja, vigiar a competição, a concorrência era muito mais difícil do que vigiar os setores que eram monopolistas, né? Outra coisa, Pradinho, você teve no CAD, você faz parte de um grupo de ensino e de pesquisa no Instituto de Economia, justamente sobre essa questão de regulação, economia, direito, competição e concorrência. Eu queria que você fizesse aqui, a gente encaminhando aqui para o nosso final, Você é professor, você fala muito com os reguladores, para os reguladores. Eu gostaria que você fizesse um pouco uma análise de como é que você vê esse nosso regulador lato sensu aqui brasileiro, né? Quais são as grandes dificuldades, quais são os grandes desafios? A gente tem limitações, né? Limitações de recursos, salário, contratação de gente, algumas agências sendo muito fragilizadas. Então, eu gostaria, o que que você acha desse seu público, né? Desse pessoal com que você Ah, lida, com que você trabalha, com quem você discute muito. E, inclusive, o grupo de vocês é um grupo muito respeitado, muito forte, inclusive internacionalmente, etc. Eu gostaria que você desse um quadro um pouco sobre essa situação desse regulador brasileiro, né? E assim, até por uma questão, como você é professor, né? Desse jovem regulador brasileiro, né? Desse menino que está entrando nesse mundo. eu vou conversar sobre a questão técnica. Você vem formando gente tecnicamente muito competente, que não havia antes. Quando você começou esse processo, lembre-se que a primeira onda de privatizações brasileira, né, com Collor, você saiu privatizando, ninguém pensou em regulação nem coisa nenhuma. Isso. Foi
um salto no escuro. Depois isso foi criando as agências reguladoras, né, que em alguns casos teve que lidar com fatos que já estavam dados, né? Então, de início, ninguém sabia muito bem o que fazer com referência a isso. E a visão que havia nessa época, Picard, era que era proteger as empresas privadas do governo. Então, o regulador seria aquele técnico, né, que com um profundo conhecimento técnico e iria aplicar a boa técnica e essa técnica seria oposta à política, como se houvesse uma separação entre as duas esferas. O desenho original que foi feito no governo Fernando Henrique é que as políticas de médio e longo prazo deveriam ser feitas pelo governo e as agências reguladoras, como Estado, deveriam aplicar essas políticas. Só que quando foi desenhado isso daí, foi um período em que houve um grande enfraquecimento do executivo. Os salários no setor executivo foram caindo, a autonomia foi caindo. Então, quem ficou, enquanto as agências reguladoras contrataram gente qualificada a salários maiores. Então, na hora que você tinha que pensar os desenvolvimentos setoriais, onde é que estava a capacidade técnica para fazê-lo? Nas agências. Não é que as agências deveriam fazer. Elas foram. As tais das agências que deveriam ser, enche de aspas, a política, foi onde a política acabou encontrando espaço para a formulação de estratégias de médio e longo prazo, porque o setor executivo direto, os ministérios, não tinham capacidade para poder fazê-lo. Isso foi a realidade brasileira, né? Então, quando você me faz aquela pergunta, afinal de contas, o regulador deve ou não fazer políticas de longo prazo? Na nossa realidade, o que ocorreu é que as propostas de regulação foi feita de dentro das agências, não de fora e depois conversando com as agências. Foi parte da história brasileira dentro desse setor, né? Porque é uma coisa interessante, a visão que foi difundida na ordem internacional, né, que agora está em crise, desde aí que chega no seu apogeu dos anos 90, que é na ausência de outra expressão, melhor, é o neoliberalismo. Na visão do neoliberalismo, o único tipo de intervenção estatal que justifica é aquele que promove eficiência microeconômica de curto prazo. Qualquer intervenção que promove bem-estar, que promove a, enfrenta questões de natureza regional, qualquer outro tipo de intervenção seria não desejável, porque não produziria eficiência, né? Ela seria, de alguma maneira, atrapalharia isso, e dentro dessa visão, que foi um movimento, né, que se espalhou no mundo, você só deveria usar o Estado para promover eficiência de curto prazo. Portanto, o neoliberalismo, ao contrário do que muita gente diz, não é anti-Estado, mas quer o Estado para um fim exclusivo, que é o fim de ampliar a participação nos mercados e gerar retornos para esses segmentos, que é visto como aumentando a probabilidade de crescimento econômico. Aí, vale a pena eu fazer um comentário. Eu sei que eu estou me desviando um pouquinho, mas isso é muito importante. Toda essa onda neoliberal veio sob o argumento que a crise do desenvolvimentismo na década de 80, a única saída para retomar o crescimento é com o neoliberalismo. E o resultado das políticas desde os anos 90, não apenas no Brasil, mas em todas as regiões que aplicaram, foram desastrosas. Nós crescemos muito menos que entre 30 e 80, onde você tinha uma política com um papel crescente do Estado. E as regiões do mundo que não aplicaram isso, a Ásia, em especial China, Índia, e vários outros países que usaram a própria Coreia, que usaram de maneira muito mais pragmática
o papel do Estado, tiveram um resultado que é mais parecido com o que o Brasil tinha entre 30 e 80. Ou seja, a experiência empírica foi muito ruim. Mas, de qualquer maneira, os governos, independente da sua orientação política, né, depois do governo Fernando Henrique, os governos do PT, continuaram seguindo esse mesmo tipo de abordagem. Não houve uma reversão por alguma estratégia, de alguma maneira, de reconstruir a ordem anterior em novas bases. Eu não vou aqui, não dá para a gente discutir as razões porque que isso ocorreu, mas o fato é que não houve. Então, a ideia de ampliar o espaço do setor privado para fornecer serviços de interesse público na economia foi a constante nos últimos 35 anos. Em alguns casos funcionou muito bem, em alguns casos funcionou de maneira regular, e em alguns casos o resultado é péssimo. Então, a discussão não é se a gente precisa mais ou menos Estado. Não há, todas as sociedades contemporâneas, o Estado é importante. A pergunta é: nós precisamos do Estado para quê? A pergunta não é se nós precisamos de mais ou menos regulação, né? Não há dúvida que em vários setores nós precisamos de reguladores e reguladores ativos. Mas a questão que é discutida é regular para quê? O regular para quê? O Estado serve para quê? As políticas públicas têm por que objetivo? Tudo isso tem que ser explicitado e resolvido no debate público e no debate democrático. Então, as eleições deviam tratar disto, né, que muitas vezes acaba a discussão muito simples. Não é se nós queremos mais ou menos Estados. Nós queremos o Estado para fazer o quê? Nós queremos regular o quê? Nós queremos regular o quê? Em alguns casos você precisa de regular mesmo, simplificar, né? Em automóveis, em táxi, nas áreas urbanas, com todos os problemas, o Uber acabou com o pagamento que era meio explorado dos motoristas de táxi, da chamada, eu não me lembro o nome, era autonomia, né? Porque se o cara não ganhava muito, ele podia entrar no negócio de Uber. Melhorou a qualidade do serviço. Então, o Estado em si não é bom nem mal. Ele é um instrumento, como o mercado em si não é bom nem mal. Ele serve para alguma coisa, né? Então, em última instância, a grande questão é o debate societário. O que, que nós queremos, quais são as nossas prioridades, nós vamos botar nossos recursos aonde, o que, que nós devemos nos preocupar e quais são as nossas salvaguardas. Bom, Pradinho, eu acho que a gente. Bom, eu estou aqui na mesma função, né, no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, que é definindo os limites, né, de Hum. tempo e tudo mais. Mas, Pradinho, eu acho que nós já conversamos aqui, né, bastante sobre esse tema, já temos aqui uma hora de programa, e para encaminhar um final, antes, eu gostaria de abrir a palavra para você falar alguma coisa que você deixou de falar, o que você acha que deva falar ainda, etc. Te dou. O que que faltou aí? Não, Bicalho, eu acho que eu vou acabar voltando aos mesmos temas, né? Só para ficar claro, eu não sou contra o funcionamento dos mercados, eu acho, ao contrário, são instrumentos de política pública essenciais no mundo contemporâneo. Ao contrário, eu trabalho com isso, né? Eu acho que sempre que é possível, que você puder ajustar o interesse privado e o interesse público, ok, vamos deixar funcionar, mas você não pode inverter o processo. O mercado não é bom em si. Da mesma maneira, a ação do Estado, quer dizer, as políticas públicas, não são boas em si. Depende, das escolhas que são feitas e como elas são implementadas. Então, a qualidade da regulação que você me perguntou,
tem agências com excelente qualidade regulatória, outras nem tanto. Você tem uma diferença gigantesca entre as agências federais, as estaduais, que são muito fracas, perto das gerais. Você tem situações onde há um forte interesse privado que reduz a capacidade de intervenção autônoma do interesse público, né? Conhecidos internacionalmente, Banco Central, áreas vinculadas à saúde, tem áreas que são mais difíceis você, vamos dizer assim, controlar os interesses privados, porque eles são muito concentrados, enquanto os interesses coletivos são difusos, não se mobilizam da mesma maneira. É, mas essa é a realidade do mundo contemporâneo. Eu acho que, para terminar isso, Bicalho, que é uma coisa passar para o nosso público, eu sei que no mundo de redes sociais, internet, todo mundo quer respostas simples para problemas complexos. Complexo. Todo mundo quer uma frasezinha que vai resolver todos os problemas. A grande tragédia ou realidade é que a maior parte das questões são cinzas. A gente tem que avançar e recuar. Políticas públicas você refaz quando elas não funcionam. Elas dependem de acordos da sociedade. Não adianta nada um governo querer realizar uma política pública se ele não consegue aprovar a lei no Congresso, né? Que é um instrumento básico para poder fazer isso. Então, a negociação coletiva é essencial para fazer isso aí. O que eu acho importante, e eu acho que é um pouco a função de programas como esse que você leva em nossa, como professores, é explicitar a complexidade dos problemas e mostrar ganhadores e perdedores em cada uma das escolhas públicas, quem são. Agora, as escolhas competem, se nós defendemos a democracia, o que nós fazemos é a política, ou seja, ao sistema eleitoral que vai eleger Congresso Executivo, que será responsável por implementar as políticas mais adequadas à sociedade. É isso aí, gente. Tivemos hoje aqui o nosso grande amigo Luiz Carlos Delorme Prado. Em meu lugar, muito obrigado a você, Prado, por ter nos ajudado a entender um pouco mais sobre o tema regulação, que vai se tornar cada vez mais relevante no debate, por exemplo, sobre o setor elétrico. Então, muito obrigado, Prado, pela sua participação. Um grande abraço em todas as nossas amigas, em todos os nossos amigos que nos acompanham nesse debate e a gente se vê no próximo curto circuito. Vida que segue e se cuidem.